Obrigado, apóstolo. Quer dizer que sou o apóstolo mais lindo também do Ministério de Leade, tá? Não é porque só tem ele, não, é porque ele é lindo mesmo. Senta no seu lugar, por gentileza. Boa noite, a paz do Senhor. Fique à vontade. Você está na casa do seu Pai, na casa do nosso Pai, do nosso Deus. E na casa do nosso Deus nós temos liberdade. Assim como o apóstolo disse, Deus ele quer nos alimentar. Ele vai nos alimentar nessa noite. E o alimento que Deus traz para nós é através da sua palavra. A palavra do Senhor é que nos alimenta, a palavra do Senhor é que nos sustenta a cada dia. Amém, queridos? Então, abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus. Mateus capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. E depois nós vamos ler mais alguns versículos. Versículo 1 até o versículo 12. Amém? Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim, versículo 1. No mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, sentou-se à beira do mar. E reuniu-se a ele grande multidões, de modo que entrou no barco e se sentou, e todo o povo estava em pé na praia. E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Repita comigo, à beira do caminho. E vieram as aves e a comeram. E outra parte caiu em lugares pedregosos. Diga comigo, lugares pedregosos. Onde não havia muita terra. E logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se. Por não ter raiz, secou-se. E outra caiu em espinho. Diga comigo, em espinhos. E cresceram e a sufocaram. 8. Mas outra caiu em boa terra. Diga, boa terra. E dava fruto a 100, outro a 60 e outro a 30 por um. Amém? Antes de entrarmos aqui, eu quero que vocês entendam, o pastor Edmar falou aqui de semente, o apóstolo falou de semente também, que nos alimenta. Quero que vocês entendam a palavra de Deus como uma semente. Amém? Então diga, a palavra de Deus é uma semente. Então, nós somos a terra que precisa receber a palavra de Deus, que é a semente. Jesus, ele estava ali, em sua casa, e logo quando ele saiu de casa, a multidão se aglomerou ao seu redor, porque Jesus fazia muitos milagres, eles queriam estar perto de Jesus, queriam estar com Jesus por causa das palavras de Jesus. Jesus se retirou, foi até o seu barco, subiu no barco ou ficou sentado, e a multidão em pé na beira da praia. E ali Jesus, ele estava fazendo o quê? Ele estava alimentando a multidão com a palavra de Deus. Jesus estava ali naquele momento alimentando. E aí ele cita essa parábola, dizendo que quando o semeador saiu a semear. E quando você não precisa de ser mais antigo para entender, que abria-se um caminho para que viesse o semeador com a semente, lançando a semente na beira ali, naquele caminho, lançava cada semente, e aí depois vinha alguém e tampava a semente. E nesse processo,
A semente, algumas caíam à beira do caminho. Outras caíam em pedregulhos, em pedras, terras duras. Outras caíam no meio dos espinhos, mas tinha uma grande parte que caía em terra boa. E eu quero crer nessa noite que a palavra de Deus está caindo nessa noite em terra boa. E aí, queridos, diz o texto que quando a palavra de Deus caía numa terra boa, e aí eu quero que você se enquadre nessa terra boa. Então falamos de 4 tipos de terras aqui que receberam a palavra de Deus. Que você receba essa palavra como uma terra boa. E quando você recebe a palavra de Deus, você que é uma terra que sabe receber a palavra de Deus, não tem como essa terra não dar frutos. Não tem como não dar frutos. E aí, Jesus começa a falar para os discípulos ali, você vai lendo depois, Jesus vai falando o seguinte, os discípulos questionaram a Jesus, dizendo, mas por que o Senhor fala com eles por parábolas? E aí Jesus vai e fala com os discípulos, para vocês que são meus discípulos, já foi te dado a revelação do reino de Deus, mas a eles não, porque eles estão ouvindo a palavra e não estão crendo. Então Jesus estava aqui, meio que naquele momento, parafraseando, fazendo com que o povo entendesse a palavra de Deus. E aí, queridos, ele vai dizendo o seguinte, lá no versículo 18, ele começa a explicar para os discípulos o que significava a palavra da semeadura. Vamos ler a partir do versículo 18, no Mateus 13, 18. Jesus, ele estava preocupado, porque a palavra de Deus estava sendo pregada e não estava acontecendo algumas coisas, mudança na vida daquelas pessoas que estavam ao seu redor. E essa tem sido a nossa grande preocupação nesses últimos dias. Nós que somos pastores, pregamos a palavra de Deus. Nos esforçamos para trazer a palavra de Deus revelada para o povo. E aí, muitas vezes nós ficamos frustrados quando alguém vem e fala totalmente ao contrário daquilo que foi pregado. E aí a gente se reporta a isso aqui. O que está acontecendo? A nossa preocupação, o que está acontecendo? Nós estamos pregando, a palavra está sendo lançada. É isso que está acontecendo. Jesus vai e dá a explicação dessa mensagem. 18. Vamos ler todos juntos? Cutuca o irmão que está do seu lado dormindo aí. Fala, não dorme não. Não, fala com ele aí, não dorme. A palavra de Deus está sendo ministrada para você hoje. Vamos lá, 18, todos juntos. XIX. Amém? Então, Jesus começa a explicar. E Ele está explicando para nós aqui nessa noite. Aquela semente que caíram na beira do caminho. Eram aquelas pessoas que estavam ali com Jesus. E estavam ali ouvindo a palavra de Deus. Mas não estavam entendendo a palavra de Deus. Talvez porque estavam muito preocupados. Ou porque estavam olhando o horário. Não estava totalmente com o coração aberto para receber a palavra de Deus. E aí Jesus começa a dizer, essa foi a primeira semente, a primeira terra que foi lançada. Pessoas que ouviram a palavra de Deus e não entenderam. E eu quero te pedir hoje, pelo amor de Deus, não saia daqui sem entender a palavra de Deus. Pastor, eu não entendi o que a palavra quis dizer. Nós vamos te explicar. Mas não saia daqui sem entender a palavra de Deus. Porque diz a palavra o seguinte, que ouviram e não entendiam. Aí vinha o maligno, que eram as aves. Essa é a semente que caiu na beira do caminho. Aí vinha as aves e comiam
aquela semente. Então nós vemos, a palavra está sendo lançada e ouve a palavra. Eu não entendi. Deixa para lá. Domingo que vem vai ter outra palavra. E aí, talvez eu coloque ela em prática. E sai. E diz a palavra que até aquilo que foi semeado é arrancado. Até o pouquinho que a pessoa entendeu é arrancado. Essa é aquela semente que caiu numa terra, que caiu à beira do caminho. Amém? Vamos ver o 20. Todos juntos. Lugares pedregosos. Você já viu aquela? Estava dizendo aquelas pessoas que recebiam a palavra de Deus. E aí recebiam com alegria. Que palavra de sexta-feira do apóstolo, do reverendo. Vocês ouviram quando estavam aqui sexta-feira? Que palavra! Uma palavra de destino, uma palavra de direção. Olha, no sábado foi algo tremendo que Deus fez. No domingo o apóstolo pregou uma palavra de amor. E eu precisava, e começa, meu Deus, e recebe a palavra com alegria. Roda no mistério para lá e para cá, e glória, dá soco no ar. É o que a palavra está dizendo. O que foi semeado em alguns lugares perigosos este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Que palavra boa, que palavra gostosa, que alegria em receber a palavra de Deus. Mas olha só, versículo 21. Mas não tem raiz em si mesmo. Não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra. Logo se escandaliza. Então está dizendo o seguinte, para aquelas pessoas que recebem, que gostam, mas por causa da palavra de Deus, acontecem algumas coisas nas nossas vidas, queridos, que é por causa da palavra de Deus. Acontecem algumas perseguições, algumas tribulações, por causa da palavra de Deus. E ele está dizendo o seguinte, que não tinha raiz em si mesmo. Aquela terra, não tinha muita terra, não estava enraizado, não estava firmado. E aí, logo se aborrecia, logo abandonava. Eu não quero saber mais disso. Eu não quero mais viver nisso. Olha o que eu estou vivendo por causa da palavra de Deus. É isso que está dizendo. E é isso que muitas vezes nós falamos, pastora Rosa. Olha o que eu estou vivendo por causa da palavra de Deus. Por causa do Evangelho. São palavras, são sementes que são lançadas em pedregulhos. E aí, por causa da palavra, vem e se escandaliza. 22. Amém? Vamos lá, todos juntos. 1, 2, 3. Mais um tipo de terra. Começa a ter, mas a minha empresa, os meus negócios, tudo que eu tenho, é muita coisa. Eu não tenho mais tempo para dar crédito à palavra de Deus, eu não tenho tempo. E aí começa a sufocar as coisas deste mundo, começam a sufocar a palavra de Deus no seu coração. E aí ela vai e morre. Mas eu gosto do 23. Vamos ler todos juntos? Amém? Dá mais retorno para mim. 1, 2, 3. Aleluias.
Essa é a terra boa. E eu quero profetizar nessa noite que aqui tem terra boa. Põe a mão no seu coração e diga assim: Senhor, o meu coração é uma terra boa para receber a tua palavra. Aleluias! Há um poder muito grande na palavra de Deus. No livro de Gênesis, capítulo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, Deus criou a terra. Deus criou o céu. Deus criou tudo através da sua... Não, vamos lá, gente. Deus criou tudo através da sua... Quem está nos visitando pela primeira vez, assim, fica à vontade para responder também, tá? Deus abençoe. Deus criou todas as coisas através da sua palavra. Olha só o que diz a palavra, versículo 2 de Gênesis. A terra era sem forma e vazia. Não existia nada na terra. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A palavra de Deus está dizendo aqui que não existia nada na terra. Nada. Era vazio. Algo sem graça. Pensa em algo sem graça. Pensa. Era a terra. Sem forma e vazia. Vamos continuar lendo. O que aconteceu? 3. Disse Deus. O que Deus disse? Haja luz. E houve luz. Olha o poder da palavra de Deus. Deus chegou numa terra que não tinha nada, que era vazia, sem forma, sem beleza, sem formosura, sem graça. Deus, com a sua palavra, disse: haja luz. E houve luz. O que eu quero que você entenda nessa noite? A terra não foi capaz de suportar a palavra de Deus nela. A terra não foi capaz de suportar a semente que foi lançada nela. Quando Deus disse: haja luz, a luz teve que brotar do nada, porque existe um poder na palavra de Deus, e houve luz. E aí Deus foi criando todas as coisas. No primeiro dia, no segundo dia, tudo através da sua palavra. E aí depois Deus faz o quê? Cria eu e você. Deus nos criou. E Deus nos criou da onde, queridos? Deus nos criou? Deus nos criou, pastora? Do pó, da onde? Da terra. Nós somos terra. Nós somos terra que precisa receber a semente de Deus. Queridos, preste atenção. Se a terra não foi capaz de suportar a palavra de Deus e começou a produzir as coisas que não existiam, quem sou eu e você para resistirmos à palavra de Deus? Será que o meu coração e o seu coração está tão duro assim, a ponto de não recebermos a palavra de Deus e trazer luz, trazer vida, trazer alegria, trazer paz, trazer esperança, trazer gozo, trazer o que falta nas nossas vidas? Foi o que aconteceu com a terra, quando recebeu a palavra de Deus. E é o que vai acontecer com você nessa noite.
aqueles corações que estão abertos para receber a semente que é a palavra de Deus. Nessa noite, a palavra de Deus vai entrar no seu coração e vai produzir luz. Existia trevas. Toda treva que existe na sua vida, pela palavra de Deus, ela vai ter que ir embora. Não vai resistir. A terra não foi capaz de resistir, queridos. A terra não foi capaz de resistir à palavra de Deus. O salmista Davi diz o seguinte: escondi a tua palavra. Aonde? Para quê? Para não pecar contra ti. Quando você recebe a palavra de Deus, recebeu. Nós estamos aqui nessa noite e estamos recebendo a palavra de Deus. Sim ou não? E é interessante que a adoração, queridos, ela rasga os céus. E às vezes ela não consegue rasgar o nosso coração. Tão endurecido. Mas a adoração, ela vem para isso. Não tem um caminho que é feito ali para poder a semente entrar. A adoração, ela é para isso. Para rasgar o nosso coração endurecido na presença do Senhor. Para que a semente, que é a palavra de Deus, entre e que ela dê fruto a 30, a 60, a 100 por um. Pastor Gilmar disse que quando Jesus chegou na figueira e não tinha fruto, amaldiçoou a figueira porque não tinha frutos. Nós fomos criados para dar frutos. Nós somos criados para frutificar, porque a palavra de Deus já foi liberada na minha e na sua vida, queridos. E o salmista Davi diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Olha o que ele fez. E é o que você vai fazer nessa noite ao sair daqui. Receber a palavra. Meu Deus, essa palavra, a palavra de domingo, a palavra de amor. Não, eu guardo, Senhor, essa palavra no meu coração. Eu tenho que amar o meu irmão. Eu tenho que perdoar meu irmão. Eu tenho que perdoar meu marido, a minha esposa. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que guardar. Eu preciso ser o sacerdote na minha casa. A palavra veio e disse que eu preciso ser o sacerdote. Eu guardo essa palavra, Senhor. Eu não estava preparado, mas eu guardo essa palavra no meu coração. Precisamos guardar cada semente, porque senão o maligno vem e rouba. Ele arranca. Porque ele sabe, se a palavra de Deus for tirada do nosso coração, nós não vamos frutificar. Nós não vamos dar frutos. Mas o salmista Davi não. Mesmo com todas as suas falhas. E é isso que me alegra. Que ele tinha falhas. Que ele tinha defeitos. Mas diz a palavra que ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. E nessa noite, Deus quer formar homens e mulheres segundo o seu coração. Davi não era considerado um homem segundo o coração de Deus porque ele era perfeito, não. Mas é porque ele era um homem que estava perto de Deus. E quando ele errava, ele corria para os pés do Senhor para poder pedir perdão. Ele era um homem que reconhecia os seus erros. Porque quanto mais perto de Deus nós estamos, mais nós vamos reconhecer os nossos erros. Quanto mais longe de Deus nós estivermos, menos nós vamos reconhecer os nossos erros. E quanto mais perto, mais Deus vai nos usar. Davi era aquele homem que falava assim: Deus, vem cá, estou precisando de resolver esse problema. Meu filho, é agora. Você é um homem seguro no meu coração. Vamos lá, eu estou junto com você. E resolvia. Viu um problema? Davi orava: Senhor, me ajuda aqui a vencer esse leão, vencer esse urso. Meu filho, eu estou com você. Você é um homem seguro no meu coração. Aleluias,
Diga glória a Deus. Diga eu quero ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Eu quero começar a pregar agora. Eu quero falar de algumas qualidades que Davi tinha. 1 Samuel capítulo 16. Primeira Samuel capítulo 16, versículo 1. Vamos ler todos juntos? Vamos? 1, 2, 3. Em outra versão está dizendo que eu já rejeitei um homem segundo o meu coração. Preste atenção para a gente poder finalizar aqui e você vai entender porque Davi ele era um homem considerado segundo o coração de Deus. Davi, queridos, em primeiro lugar, ele era um homem trabalhador. Quando Samuel foi para ungir Davi rei, né, quando ele chegou na casa de Jessé, estava lá os marmanjos, os irmãozinhos lá dele, os irmãozão dele, tudo em casa. E aí, antes do acontecido dele ungir Davi, ele perguntou para Jessé: acabou os filhos, não tem mais ninguém aqui que eu possa ungir? Ele falou: não, eu tenho mais umzinho pequenininho, Davi, e ele está lá no pasto, está trabalhando. Então entenda uma coisa, você homem e mulher de Deus, Deus gosta de pessoas trabalhadoras. Amém? No reino dos céus não tem lugar para preguiçoso. Fala para o irmão que está do seu lado. No céu não tem lugar para preguiçoso. Então Deus gosta de pessoas trabalhadoras. Porque se ele é trabalhador, ele vai ser trabalhador na obra dele também, queridos. Então Deus conta com os trabalhadores aqui na terra. Nós aprendemos que lá no céu nós vamos ter muito trabalho. E quem não gosta de trabalhar, é melhor não ir para o céu. Que lá você vai ter que trabalhar. Davi era esse cara trabalhador, esforçado, guerreiro. Vamos lá, vamos continuar lendo. 2, para a gente finalizar. Continua. Passa lá para o 14, por gentileza. Vamos ler do 14. 14, isso, vamos lá. Quinze. Dezesseis. Dezessete. 18. 5.
segura aí. Para a gente encerrar aqui. Davi, ele era um homem considerado segundo o coração de Deus. Para você pegar isso para a sua vida e aplicar no seu coração. Primeira coisa, Davi, ele era trabalhador. Segunda coisa, Davi, ele era um homem humilde. Vira a pessoa da sua fala, humildade. Davi era um homem humilde, mesmo depois que Davi se tornou rei, ele foi servir Saul. Ele mesmo depois de rei, ele não rejeitou. Ele poderia ter batido no peito e disse, não, agora eu já fui ungido. Eu não vou servir mais ninguém. Mas existe uma frase que eu gosto de dizer o seguinte, quem não serve, não serve. Não serve. Então, Davi, ele era um trabalhador. Davi, ele era humilde. E Davi, ele era um adorador. Quando um espírito mau vinha em Saul, que era um guerreiro que já tinha sido destituído por Deus, vinha um espírito mau, nós acabamos de ler, e tomava ele. E aí eles ficavam sem saber o que fazer. E aí Saul disse o seguinte, eu preciso de alguém que saiba tocar bem a harpa, ou seja, que seja um adorador. Imagine pastor Rafael. Imagine você aqui, com todos os seus levitas. Um demônio cai lá fora. E aí fala assim, pastor Rafael, separe aí um levita aí, adorador, e manda lá fora adorar a Deus, porque esse espírito mau vai ter que sair. Foi mais ou menos isso que aconteceu. A adoração, queridos, ela expulsa todos os demônios que estão ao nosso redor. A adoração é algo surpreendente na nossa vida. Por isso que a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão à procura de verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Queridos, quando você está na sua casa, às vezes cantando lá, lindo, lindo, lindo és, glória, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. E você está cantando ali, né, pensando no seu, lavando vasilha, ou tomando banho, lindo, lindo, lindo és. Mas existe algo que é diferente, porque a nossa vida é cheia de tribulação, cheia de perseguições, e o diabo ele vem para poder nos atormentar nesses momentos. E aí quando ele vem, você começa, não, eu não vou dar ouvidos não, eu vou adorar a Deus. Quando a tribulação vem, e você começa, lindo, lindo, lindo és, glória, glória, aí você começa a adorar a Deus. Aí você começa no chuveiro a adorar a Deus, e aí no meio do chuveiro começa a descer uma água quente ali, e você, o que é isso? É a presença de Deus. E aí você começa a se esquecer dos seus problemas, e aí você começa a esquecer das suas preocupações, e o diabo ele está ali ao seu derredor tentando te tragar, e você, glória, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. O diabo não resiste uma adoração. Davi, ele era esse camarada adorador. E foi por isso que quando o espírito maligno vinha sobre Saul, mandaram procurar um adorador. Não mandaram chamar Davi não, procurar um adorador. Respondeu um dos mancebos, um dos serviçais. Eis que tenho visto um filho de Jessé. Tinha 7, com Davi 8. Eis que tenho visto um. Será que Deus, Ele pode olhar para você nessa noite e te ver como um adorador? No meio da multidão, Deus olha para nós e Ele conhece um verdadeiro adorador. E Ele diz o seguinte: eis que tenho visto um de Jessé, o belamita, que sabe tocar bem. Só que é o seguinte, ele não é só adorador não. Ele tem outras qualidades. Ele tem outras qualidades. Ele é forte. Na minha versão está, guerreiro forte, destemido, homem de guerra, sisudo em palavras. Davi não tinha meio termo com ele não, queridos.
O servo do Senhor não pode ter meio termo com ele, ou é ou não é. Sim, sim, não, não. Sou, não. Sisudo em palavras e de gentil aspecto. Gentil presença. Você sabe por que ele era de gentil presença? De gentil aspecto? Porque ele parecia com Cristo, com Deus. Ele resplandia o brilho da glória de Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Então ele resplandecia gentil presença. As pessoas olhavam, que diferença. Que diferença. No falar, no agir, nas atitudes, no resolver os problemas. Esse é servo do Senhor. Essa serve o Senhor. Aquele ali realmente serve ao Senhor. Por quê? Ele nem falou, mas você viu? A presença dele faz a diferença em nosso meio. Queridos, o mundo está precisando de homens e de mulheres segundo o coração de Deus. E nós só vamos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus se nós recebermos a palavra de Deus. Se nós fizermos como Davi, esconder a palavra de Deus no coração. Para finalizar, o Senhor era com ele. Em outras versões, ele andava com Deus. Davi andava com Deus. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que quando você está com Deus, andando com Deus, e você vai entrar em um lugar que não é para você entrar, e você vai, alguma coisa te puxa. O que é? Não, posso entrar aqui. Não. Deus não vai compactuar com as coisas erradas. Se você for fazer alguma coisa errada e você estiver andando com Deus, eu falo, não, comigo não. Enquanto você estiver andando comigo, você não vai fazer isso. Mas enquanto você abandonar Deus, as coisas erradas vão te acompanhar. Mas Davi, ele era um homem que andava com Deus. E a partir de hoje, a palavra de Deus está sendo lançada no seu coração. E a partir de hoje, Deus vai levantar aqui nessa noite homens e mulheres segundo o seu coração. Se coloca de pé nessa noite. Aleluias. Que tipo de terra? Que tipo de terra está o seu coração nessa noite? Ei, preste atenção. Eu sei que tem gente que não vai dar ouvido à palavra. Eu sei que tem gente que vai estar igual essa terra, que vai cair à beira do caminho. Infelizmente. Eu sei que tem pessoas que vão até receber com alegria, mas lá fora vão deixar o diabo roubar a palavra de Deus. Mas eu quero crer que a grande maioria nessa noite estão como uma terra boa, que estão recebendo a palavra de Deus no seu coração, que vão fazer como o salmista Davi, vão guardar a palavra no seu coração e vão dizer: Senhor, escondi a tua palavra no meu coração para não mais pecar contra ti. Senhor, me faça um homem e uma mulher segundo o seu coração. Se você guardar essa palavra no seu coração nessa noite, você vai começar a dar fruto, como diz a palavra, a 30, a 60, a 100 por um. Foi para isso que Deus te chamou, meu filho e minha filha, para frutificar.
para frutificar. E ele disse: ide, frutificai-vos, frutificai-vos. A palavra de Deus já foi liberada sobre as nossas vidas. A palavra de Deus é: frutificai-vos. Feche os seus olhos, feche os seus olhos e põe a mão no seu coração, escondendo a palavra de Deus.